galera, tudo bom com vocês? Na última semana eu fiquei bem de boa, descansando, tirando aquela folga dos estudos, mas eu aproveitei para dar uma analisada em como que eu estava estudando, como que estava sendo a minha dedicação e o que eu estava fazendo para realmente dar assim, 100% de mim nos meus estudos. Eu percebi que eu precisava fazer algumas mudanças, porque se eu continuasse daquela maneira que eu estava estudando, com certeza eu não ia alcançar a aprovação. Eu anotei todas as mudanças que seriam necessárias eu fazer para melhorar os meus estudos e agora eu vou organizar todas elas em um novo cronograma de estudos. Além de compartilhar com vocês todas essas mudanças que eu vou fazer, eu também vou mostrar o passo a passo de como montar um cronograma de estudos, aquele cronograma que é eficiente, mas também é consciente, que não te deixa surtando ao longo do processo do estudo. Como eu disse, o primeiro passo para montar um cronograma de estudos, nem que seja uma atualização ou seu primeiro cronograma de estudo da vida, você precisa analisar como que tá a sua dedicação nos estudos até agora. Então faça uma verdadeira autoanálise. Anote tudo aquilo que você não tá fazendo direito, os resultados que você tá tendo ou aquelas coisas que você sempre teve vontade de colocar na sua rotina e nunca colocou. É tipo aquele, tenho que fazer mais exercícios, mas eu nunca coloco um tempo na minha rotina para poder fazer isso. Agora você vai definir os seus compromissos fixos, que são aquelas atividades que você não pode deixar de fazer em hipótese alguma. Tipo ir pra escola ou ter as aulas online, né, atualmente, fazer alguma atividade, algum curso, ou sei lá, o dia da faxina da sua casa. Todos esses compromissos que não podem ser adiados, você vai colocar como compromisso fixo. Eu sempre gosto de colocar uma atividade que eu gosto muito de fazer como compromisso fixo. Por exemplo, eu gosto muito de assistir a minha série no meu dia. Eu tenho que assistir pelo menos um episódio. E eu sempre defino um horário, tipo, no final do dia, sabe? Quando eu tô indo dormir. Porque além de ser um horário que eu tiro pra mim, pra fazer uma coisa que eu gosto, é como se fosse uma recompensa pelo aquele dia que eu me dediquei, que eu estudei. Então pra mim funciona muito. Agora, separa no seu dia o momento de descanso, o momento de folga. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas essa quarentena eu só fiquei de folga. Não teve um dia sequer que eu consegui estudar. Eu te entendo, mas é muito importante que você tenha horários definidos na sua rotina para descansar também. O seu cérebro não é uma máquina, o seu corpo não está preparado para isso. E principalmente se você está voltando e criando uma rotina de estudos, você precisa ter esse momento de folga para relaxar, descansar um pouquinho, parar para beber uma água, para ir no banheiro, mexer no celular, tomar um banho, comer alguma coisa. Então é importante ter esses momentos de descanso. Ah, e você também deve ter um dia inteiro ou um meio-dia pra ficar de descanso, pra tirar esse momento de folga. Eu gosto de separar o domingo pra poder ser esse dia de descanso, então nesse dia eu não faço nada relacionado ao estudo. Eu posso, sei lá, tipo, planejar a minha semana, que tem algumas coisas de estudo, mas eu não literalmente pego pra estudar, sabe? Você pode separar um dia do final de semana, que é o que na maioria das pessoas fazem, mas não precisa ser necessariamente. Você pode separar, sei lá, um dia que você sabe que você vai ficar mais cansado, sei lá, na sexta-feira, que ao longo da semana você vai estar morto e precisa descansar. Então separa a sua sexta-feira como o dia do descanso. E uma dica é que você pode ir anotando ao longo da semana as coisas que você teve que deixar de fazer para poder estudar. E aí você consegue compensar todas as atividades no seu dia do descanso. Agora chegou a hora de definir as suas metas. As metas são muito importantes porque elas serão o seu direcionamento para aquilo que você está estudando. É realmente o porquê que você está se dedicando tanto. Existem dois tipos de metas. As metas de longo prazo, que são aquelas que é o seu objetivo final. Por exemplo, ser aprovada ou tirar uma nota alta numa prova. E as metas de curto prazo são basicamente as etapas que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo final. Essas metas são aquelas que vão ter que estar presentes na sua rotina. Então é através dela que você vai construir o seu cronograma de estudo. Por exemplo, você quer tirar pelo menos 200 pontos no PISM no módulo 2. Essa é sua meta de longo prazo, o seu objetivo final. Mas para alcançar esse objetivo, você precisa se dedicar a estudar detalhadamente os conteúdos das áreas de humanas e fazer simulados toda semana para poder treinar as questões discursivas e objetivas. As minhas metas de curto prazo são fazer simulado todo sábado, fazer 2 redações por semana, fazer pelo menos 10 questões de algum conteúdo de exatas por dia, e também beber muita água, pelo menos 2 litrinhos, que é o quanto eu preciso beber, e fazer atividade física. Agora que eu defini as minhas metas e você também definiu, a gente vai organizar todas elas para criar o nosso verdadeiro cronograma de estudos. Todos os horários que você tiver livre na sua rotina vão ser os horários que você vai se dedicar para poder estudar. Eu gosto de dividir os meus horários com o método Pomodoro, que é basicamente você dividir os seus horários de estudos em blocos de 30 minutos.
Você vai se dedicar 25 minutos, vai ficar 100% concentrado naquela atividade que você está fazendo e vai fazer 5 minutos de pausa para você dar uma relaxada. Algumas pesquisas afirmam que depois de 25 minutos a nossa concentração tende a diminuir, então por isso que é importante fazer essa pausa. Como vocês sabem, eu estudo para o PISME e para o Enem, então no meu cronograma de estudos eu tenho horários específicos para estudar para o PISME e para o Enem. Na parte da manhã, eu estudo para o Enem. Eu estudo só um conteúdo, vocês sabem que eu tô seguindo o método de estudar uma semana toda um conteúdo, tipo, zerar a matéria, sei lá, do primeiro ano. Tipo, uma semana eu vou estudar só a história do primeiro ano, então aí eu zero na semana inteira. Então, na parte da manhã, eu estudo 2 horas. Eu dedico 2 horas para cada conteúdo, em média, que aí dá 4 ciclos do Pomodoro, e pra mim funciona bastante, porque eu consigo estudar quase todos os passos e tá dando super certo. Na parte da tarde, eu estudo 2 conteúdos para o PISME. Foi dessa maneira que eu consegui realmente estudar tudo que eu preciso em uma semana. Então, eu estudo 4 horas na parte da tarde, 2 horas para cada conteúdo, e na parte da manhã eu estudo 2 horinhas também. Lembrando que você não precisa seguir o mesmo cronograma que o meu, tá? Eu tô explicando como é que eu faço para te inspirar também a montar o seu cronograma. Mas eu coloco 2 horas de estudo para cada conteúdo, porque é uma coisa que eu já estou acostumada a fazer, e isso pra mim é um pouco mais tranquilo. Mas você pode começar devagarzinho, estuda, sei lá, 1 hora, 30 minutos cada conteúdo, começa com um conteúdo por dia, depois é pra 2, e aí se você quiser estudar 3, você vai subindo de pouquinho em pouquinho. Outra coisa é que você também precisa ter pequenos espaços para imprevistos. Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa que você atrasou no seu estudo, ou você tem que estudar mais do que deveria, se a pessoa de conteúdo era pequena, mas ele é um pouco mais extenso, então você vai ter que dedicar mais tempo pra ele. E aí você não tinha se programado para isso, só deixou 2 horinhas. Esse horário de imprevisto é justamente para você não atrasar suas coisas, não ficar com várias tarefas atrasadas e acabar desistindo do cronograma de estudo. Lembrando que o cronograma de estudos também deve ser uma coisa muito leve, ele deve ser flexível para sempre que você sentir alguma necessidade de mudança, você pode ir lá mudar. O cronograma, gente, ele não é tipo assim um mapa que você tem que seguir exatamente, ele não tem que ser uma obrigação para você poder estudar. Ele é basicamente um caminho que está te orientando as atividades que você tem que fazer em cada horário, mas ele foi criado por você, baseado na rotina que você precisa ter para poder estudar. Então você pode alterar ele logo quando você quiser, entendeu? Lembrando que é muito importante você ter um horário para dormir. Eu estou lutando com isso bastante, porque eu tenho alguns problemas para regular o meu sono, tô dormindo tarde, acordando tarde, mas estou trabalhando isso aí, porque é muito importante a gente ter um horário bem definido pra gente conseguir dormir bem, porque o sono, gente, é o momento do dia onde que você vai estar descansando, que o seu cérebro vai estar dando uma desligada, que você vai estar recompondo todas as suas energias e absorvendo todo o conteúdo que você aprendeu. Então é muito, muito importante ter um horário de sono regulado e muito bom. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima. Tchau!